Pronto, pessoal, retornando para mais uma parte, vamos continuar nosso estudo de Direito Administrativo para te preparar para o concurso da PCDF e estamos no assunto atos administrativos, especificamente no tópico relacionado aos atributos, falando disso daqui, ó, questão de número 3, dentro do assunto aqui de atos administrativos. Já sabemos que a presunção de legitimidade é presumir que o ato praticado pelo administrador ele é válido. Isso decorre da fé pública, ou seja, já que o administrador só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda, o que a lei autoriza, quando o administrador age, eu presumo que ele está agindo de acordo com a lei. Só que essa presunção de legitimidade é uma presunção meramente relativa. Pode cair o nome em latim. Em latim, isso é juris tantum, juris tantum. Por que que a presunção ela é relativa? Porque o particular ele pode contestar. Exemplo, quando chega uma notificação de uma infração de trânsito na sua casa, dizendo que, sei lá, você estacionou seu carro em local proibido, aquilo que está sendo falado se presume uma mentira ou uma verdade? Uma verdade. Só que você, particular, não pode contestar esse fato ou você pode? Pode. É por isso que a presunção de legitimidade é uma presunção meramente relativa. Então, quando a administração faz o ato ele se presume válido, mas você pode tentar provar o contrário. Aí pensa comigo. A administração fez o ato, não precisa provar que o ato é válido porque ele já se presume válido. Então, quem prova algo não é quem faz o ato, é quem contesta o ato. Tá percebendo que está existindo uma inversão? Aí a gente diz que a presunção de legitimidade, ela gera uma inversão do ônus da prova. O que é inversão do ônus da prova? É a obrigação de provar está literalmente invertida. Porque quem prova não é quem faz o ato, quem prova algo é quem contesta o ato. O que se prova não é a validade do ato, é a invalidade daquele ato. Então, a presunção de legitimidade gera a inversão do ônus da prova, porque obriga ao particular que quiser contestar aquele ato a provar a invalidade do mesmo. Então, olha o que diz essa questão de número 3. O princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo impede que haja transferência do ônus da prova de sua invalidade para quem a invoca. Impede? Claro que não, porque a presunção de legitimidade faz com que o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar, seja transferida a quem invoca a invalidade do ato. Então, em outras palavras, o particular que está invocando a invalidade do ato, é ele que tem que provar que, na verdade, o ato ele é inválido. Então, em virtude da palavra impede, a questão número 3 é uma questão que se encontra errada. Fechado até aí? Vamos para a questão de número 4, também uma questão de atributos dos atos administrativos. Diz assim: a imperatividade caracteriza-se pela permissão para a imposição de obrigações a terceiros, ainda que estas venham a contrariar interesses privados. Então, a imperatividade é mais um dos atributos dos atos administrativos. E olha a palavra imperatividade. Imperatividade vem de impor. Qual é a lógica da imperatividade? É a possibilidade que o administrador tem de praticar o ato sem precisar da concordância do particular. Então, o administrador, ele não está negociando esse ato com o particular, ele está impondo. Então, esse ato, o administrador, ele vai impor ao particular, independentemente da concordância dele. Observe, o fiscal da vigilância sanitária, para interditar um restaurante que estava vendendo alimentos impróprios ao consumo, precisa perguntar se o dono do estabelecimento deixa? Claro que não. Ele chega lá e ele interdita. Então, o ato não está sendo negociado, o ato está sendo imposto. E imposto independentemente da vontade, independentemente da concordância daquele particular. Aí agora vamos ler a questão de novo. Está dizendo: a imperatividade caracteriza-se pela permissão para a imposição de obrigações a terceiros, que são os particulares, ainda que estas venham contrariar interesses privados.
Quando eu interdito um restaurante, eu estou contrariando o interesse privado do dono do restaurante. Mas isso não importa a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, vai poder se fazer sim a imposição daquela interdição, no meu exemplo, ao dono do estabelecimento, ainda que ele não fique feliz com isso. Questão de número 4, então, está certinha, porque trouxe o conceito certinho também aqui do atributo da imperatividade, que seria essa imposição. Fechada a questão 4, vamos analisar a questão de número 5. Diz assim, ó, de acordo com o princípio da autoexecutoriedade, os atos administrativos podem ser aplicados pela própria administração pública de forma coativa, sem a necessidade de prévio consentimento do Poder Judiciário. Mais uma vez, observe que nessa questão de número 5, ele falou em princípio da autoexecutoriedade, mas a autoexecutoriedade, assim como a presunção de legitimidade, assim como a imperatividade, vai ser um atributo, mas só o nome princípio não torna a questão errada, não. Mas lembre que a autoexecutoriedade está relacionada aqui a um dos atributos do ato administrativo. E o que seria a autoexecutoriedade? É a possibilidade que o administrador tem de praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. Então, o administrador, para praticar esse ato, ele não precisa pedir ao juiz. Agora, ele só pode agir com autoexecutoriedade quando a ação dele estiver autorizada pela lei ou quando for uma situação de urgência. Então, o administrador, estando autorizado pela lei ou sendo uma situação de urgência, ele vai poder sim praticar aquele ato sem precisar pedir uma prévia autorização judicial. Cuidado, eu não estou dizendo que o administrador está imune ao controle judicial. O que eu estou dizendo é que ele não precisa pedir para fazer o ato. Mas é claro, se ele faz o ato com excessos e com abusos, vai existir controle judicial, só que um controle posterior. Veja que essa autoexecutoriedade tem tudo a ver também com a celeridade, com a eficiência na prática administrativa. Porque se o administrador, toda vez que fosse fazer algo, tivesse que antes pedir ao juiz, estão imaginando um sacrifício, a administração ia ficar travada. Então, é claro que em vários momentos o administrador vai agir, ainda que não precise pedir essa prévia autorização judicial. Aí vamos ler de novo essa questão número 5. De acordo com o princípio da autoexecutoriedade, os atos administrativos podem ser aplicados pela própria administração pública de forma coativa, sem a necessidade de prévio consentimento do Poder Judiciário. E aí, questão 5, certa ou errada? Certinha. A autoexecutoriedade é exatamente isso. É o administrador poder agir sem precisar pedir ao juiz. Lembra da diferença? Imperatividade é o administrador não precisar da concordância do particular. A autoexecutoriedade não precisar da prévia autorização do juiz. Então, questão número 5, questão certinha. Vamos aqui à questão de número 6. Diz assim, ó, atos complexos resultam da manifestação de um único órgão colegiado em que a vontade de seus membros é heterogênea. Nesse caso, não há identidade de conteúdo nem de fins. Esse tópico daqui, ó, da questão 6, fala da classificação dos atos administrativos e especificamente a classificação quanto à formação. Um ato pode ser formado de maneira simples, complexa, composta. Então, vamos devagarzinho. O que é um ato formado de maneira simples? É aquele ato que, para ser formado, basta uma única manifestação de vontade. Eu, presidente da República, fiz um decreto. Ato simples. Eu fiz. Bastou uma única manifestação de vontade. Eu, Secretaria da Saúde, fiz um ato, uma portaria sobre vacinação. Eu, órgão, um único órgão, fiz o ato. Ato simples. Então, ato simples é aquele que, para ser formado, basta uma única manifestação de vontade. Só com essa informação, olha aqui, ó. Ato complexo resulta da manifestação de um único órgão. Se é um único órgão,
já não é ato complexo, vai ser um ato o quê? Simples. Então a questão já está errada. Só que vamos entender que a banca do CESP gosta de perguntar o que seria um ato complexo. Ato complexo é aquele que, para ser formado, ele precisa de uma soma de vontades. Vontade A somada aqui à vontade B para poder se produzir um único ato. Observa pelo desenho. Não existe hierarquia entre a vontade A e a vontade B. Essas vontades elas se somam para produzir um único ato. Eu gosto de um exemplo que é um exemplo que cai muito em prova. Pensa comigo. Como é que existe o ato de nomeação? O CESP já deu esse exemplo aqui em algumas provas, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que se nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal? Primeiro ele vai ser indicado. Indicado por quem? Presidente da República. Então vamos dizer aqui que a vontade A é do presidente da República. Só que o presidente da República sozinho já coloca alguém como ministro do Supremo? Não, porque o nome indicado pelo presidente vai passar pela análise do Senado. Ponto muito importante, existe hierarquia entre presidente e Senado? Não, até porque eu estou falando de poderes distintos. Presidente, poder executivo, Senado, poder legislativo. Então, não vai existir hierarquia. Mas a partir do momento que o presidente indica o nome de João, o Senado aprova o nome de João, eles somaram as vontades. Então, o presidente indicou, o Senado concordou. Então, a vontade deles foi somada. Naquele momento, a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ela passa a existir. Então, veja que o exemplo de nomeação de um ministro do STF é um exemplo de ato complexo. Nesse ato complexo, eu preciso dessa soma de vontades para aquele ato ele passar a existir. Vontade A somada à vontade B, então elas se unem para poder produzir um único ato. Os exemplos clássicos de ato complexo que cai na sua prova banca do CESP é essa nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal e o ato de aposentadoria. Lembra da súmula vinculante de número 3? Leia súmula vinculante de número 3 do Supremo Tribunal Federal. Não basta a instituição que você trabalha para te aposentar, porque o Tribunal de Contas vai apreciar a legalidade daquele ato. Então, quando eu tenho sua instituição, Tribunal de Contas, eles se unem e a aposentadoria passa a existir. Seria exemplo de ato complexo. Mas observe que essa questão de número 6 estava falando em manifestação de um único órgão. Então, se é um único órgão, seria um ato simples, porque o ato complexo é aquele que decorre da soma de vontades para o ato passar a existir. Por isso, questão número 6, questão que se encontra errada. Vamos para a questão de número 7. Questão 7, ela vem e diz assim, ó. A licença é exemplo de ato enunciativo. Veja só, quando ele fala ato enunciativo, essa questão ela está falando das espécies de atos administrativos. Espécies de atos administrativos. Numa linguagem simples, o que seria a espécie? É saber qual é a função do ato. Qual é o problema? Existe ato normativo, ou seja, com a função de criar normas, e existe ato enunciativo, que é com a função de contar algo, falar algo. Existe o ato punitivo, que o nome já está dizendo, a função é aplicar alguma punição. Existe o ato ordinatório, que a função é organizar a estrutura da administração, está muito ligado ao poder hierárquico. E existe o ato negocial, que vai travar uma relação entre a administração e entre o particular, por exemplo, a administração liberando o particular de algo. Então, você tem atos normativos, enunciativos, punitivos, ordinatórios e negociais. Cada um deles tem uma função específica. Qual é o problema? O problema é que, por várias vezes, a banca do CESP quer o decoreba. Como assim? Veja bem, quais são os atos normativos que existem? Decreto, regimento, deliberação, resolução e instrução normativa.
Quais são os atos enunciativos? Certidão, atestado, parecer, apostila. Então perceba que você vai ter que memorizar, porque ele vai te dar um ato e perguntar se aquilo é normativo, se aquilo é enunciativo, se aquilo é ordinatório. Então a função disso daqui, eu sei que é triste, mas é decoreba. Não tenho o que explicar. É memorização em relação a essa parte daqui. E como é que você vai fazer essa memorização? Vou enviar para a área do aluno de vocês um material complementar. E nesse material complementar tem uma lista dizendo quais são todos os atos normativos, todos os enunciativos, o punitivo, o ordinatório, negocial, porque aqui na sua prova cai questões tipo essa, ó. Simplesmente você tem que saber o que é uma licença. Será que licença é um ato enunciativo? Já vou te dizer uma coisa, só existem 4 atos enunciativos que você decora com essa sigla daqui, ó. Capa. Quais são os atos enunciativos? Certidão, atestado, parecer e apostila. São os únicos 4 atos enunciativos que têm a função de contar algo. Na sua prova aqui pediu o que é uma licença. Licença é um exemplo de ato negocial, porque ele vai ter a função de liberar determinada atividade ao particular. Mas perceba que isso é só decoreba, então vai lá nesse material complementar, quando estiver perto da prova também, dá uma olhada nas espécies de atos, porque tem uma chance grande de aparecer, porque a sua banca sabe que você não gosta de decorar isso, porque é chato simplesmente decorar, mas não resta o que fazer, mas nós já sabemos uma coisa, licença não é ato enunciativo. Licença é ato negocial, que vai ter a função de liberar o exercício de determinada atividade ao particular. Então, lembra que nós temos um material complementar na sua área do aluno para poder fazer a listagem de tudo que é normativo, enunciativo, punitivo, ordinatório e negocial. Seguindo aqui para a questão de número 8, vamos entrar numa parte que sua banca ama, que é a parte relacionada à extinção dos atos administrativos. A questão 8 diz assim, ó, a anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir condições predeterminadas pelo ato. Eu já aconselho que você faça a leitura da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. O que diz a súmula 473? Que a administração vai poder tanto anular seus atos, quanto vai poder revogar seus atos. Então, ela pode fazer tanto a anulação quanto a revogação. Veja que a própria administração faz isso em relação aos seus próprios atos, em virtude do princípio da autotutela. O que é tutela? É controle. O que é auto? Você mesmo. Então, a administração, fazendo aqui um controle interno, um controle de seus próprios atos, pode gerar a extinção desse ato, por exemplo, pela anulação. Quando é que um ato vai ser anulado? Quando esse ato ele não estava respeitando a legalidade. Se esse ato não respeita a legalidade, esse ato ele vai ser anulado. Agora, quando é que um ato ele vem a ser revogado? Um ponto-chave. Na revogação, eu tenho a extinção de um ato necessariamente válido, mas que apesar de válido, ele não é mais conveniente e oportuno, ou seja, o ato ele é válido, mas esse ato não é mais adequado naquele momento. Então esse ato pode ser extinto e a extinção vai ser chamada de revogação. 2 exemplos bem simples. Eu paguei propina a determinado servidor para poder ele me dar uma autorização para eu colocar aqui, ó, mesas e cadeiras na calçada na frente do meu bar. O ato é ilegal. Quando descobrir essa ilegalidade, essa autorização ela vai ser extinta e a extinção vai ser chamada de quê? Anulação. Agora, olha outro raciocínio. Eu consegui a autorização para colocar mesas e cadeiras aqui, na frente, na calçada do meu bar. Tudo certinho. O ato é plenamente válido. Só que digamos que um ano depois aumentou muito o número de habitantes daquela região, aí a administração pensou, poxa,
o Bazinho realmente tem autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada. Só que hoje eu acho que está atrapalhando um pouco a passagem das pessoas, então não é mais conveniente, oportuno, continuar colocando mesas e cadeiras na calçada. Então, o que que a administração pode fazer? Revogar esse ato. Então, o ponto-chave da súmula 473 é isso, ó, é a autotutela, falando que a administração pode tanto anular quanto revogar seus próprios atos. Vamos ler a questão de novo. A anulação do ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato. Até aí, certo ou errado? Certinho, problema nenhum. Enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato. Primeiro ponto que você tem que analisar: revogação é uma sanção. Quando minha autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada foi revogada, isso é uma punição por algo de errado que eu fiz? Não. Revogação não é punição. E que forma é essa daqui de extinção do ato, que representa uma sanção para aquele que deixou de cumprir as condições do ato? É chamada de cassação. Olha um exemplo simples. Eu passei na prova da OAB e consegui minha licença para exercer atividade profissional. Tudo certinho, tudo válido. Só que eu comecei a pagar propina para um servidor, para outro, para analista, para juiz, estava comprando todo mundo judiciário. Quando descobriram um fato, concorda que eu, Ana Cláudia, advogada, estou praticando atos incompatíveis com o exercício da profissão? Sim. Se eu estou praticando atos incompatíveis com o desempenho daquela profissão, a minha OAB, a minha licença para advogar, ela pode vir a ser o quê? Cassada. Veja que a cassação é uma punição porque eu, beneficiária do ato, estou praticando condutas incompatíveis com a continuação daquele benefício. É exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. Eu estou recebendo uma sanção em virtude de eu deixar de cumprir condições que são determinadas pelo ato. Então, a punição vai ser chamada de cassação. Percebeu a diferença? Revogação não é punição. Revogação é extinção de ato válido. Mas que, apesar de válido, a administração olhou e disse: é válido, mas eu não acho mais adequado. Vou revogar. É diferente da cassação, que representaria aqui uma punição a, por exemplo, a pessoa que deixou de cumprir as condições necessárias à permanência do benefício. Então, essa questão de número 8 confundiu revogação com cassação. Então, é uma questão que se encontra errada. Fechada a questão de número 8, ainda em atos administrativos, vamos aqui à questão de número 9, que diz assim: tanto a anulação como a revogação retiram do mundo jurídico atos com defeitos e produzem efeitos prospectivos. Ainda que você não soubesse o que é esse nome, olha o que ele está dizendo. Anulação e revogação retiram do mundo jurídico, resumindo, gera a extinção de um ato com defeito. Quando eu falo um ato com defeito, eu estou falando que é um ato inválido. Então, até aqui a questão já está certa ou já está errada? Realmente, a anulação vai ser a extinção de um ato inválido, beleza? Mas a revogação é a extinção de um ato necessariamente válido, mas que, apesar de válido, não é mais conveniente, não é mais oportuno. Então, quando falar em defeito, esse defeito só é aplicado para a anulação. Ele não vai ser aplicado no caso da revogação, porque na revogação tem extinção de um ato válido. Então, sem ler o resto da questão, já sabemos que a questão de número 9 ela está errada. E o que é isso daqui, ó? Prospectivo. Deixa eu fazer uma diferença para vocês aqui, ó. Vamos imaginar um ato válido que foi produzindo efeitos e venha a ser extinto. E vamos imaginar aqui um ato inválido, mas lembra que em virtude da presunção de legitimidade, mesmo inválido, ele vai produzindo efeitos até ser declarada a invalidade. Quando eu tenho aqui um ato válido, esse ato ele pode vir a ser o quê? Revogado.
Quando? Quando ele não for mais conveniente, não for mais oportuno. Só que essa revogação produz efeitos para trás ou para frente? Para frente. Por exemplo, estava colocando mesas e cadeiras na calçada do meu bar. Era tudo válido. Só que a administração revogou a minha autorização. Veja que essa revogação, ela tem um efeito que não retroativo. O efeito da revogação é ex nunc. Agora, no caso do ato inválido, veja, o ato é inválido, mas vai produzindo efeitos. Quando descobrem a invalidade, esse ato vai sofrer o quê? A anulação. E como o ato desde o início era inválido, a anulação, como regra generalíssima, possui efeitos retroativos. Então, efeito retroativo vai ser um efeito ex tunc. Então, no caso da revogação, eu revogo daquele momento em diante, efeito ex nunc, para o futuro, prospectivo. Já no caso da anulação, o efeito ex tunc, ou seja, efeito retroativo, efeito retrospectivo. Então, no caso da anulação, como o ato era inválido, eu anulo o ato desde o início, efeito retrospectivo, efeito ex tunc. Já no caso da revogação, como o ato era válido, eu revogo de hoje em diante, efeito ex nunc, efeito para o futuro, prospectivo. Então, quando a questão falou aqui, em efeito prospectivo, quem tem um efeito para o futuro é a revogação e não a anulação. Então, essa questão de número 9, cheia de erros, então a questão que se encontra errada. E para fechar atos administrativos e também esse nosso bloco, questão de número 10 diz assim, é possível a convalidação de atos administrativos. Primeiro, o que é convalidar? Convalidar é consertar. A administração, quando tem um ato com defeito, ela pode convalidar, ela pode consertar esse ato. Mas é qualquer ato com qualquer defeito que pode ser convalidado? Não, é só quando esse ato tem defeitos sanáveis. E quais são os defeitos sanáveis? Defeitos na forma ou defeitos na competência, que são defeitos mais simples, admitem conserto. Em outras palavras, eu estou te dizendo, qualquer defeito que aparecer na sua prova na finalidade, no motivo e no objeto, até nulo, não admite convalidação. Então, vamos ler de novo. É possível a convalidação de atos administrativos que tiverem defeitos nos elementos que são os requisitos competência e forma. Já vou te dizer que a questão de número 10, ela está certinha. Quais são mesmo os elementos do ato administrativo? Que pode ser chamado de requisitos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Já vou te dizer o seguinte, qualquer defeito na finalidade, no motivo e no objeto é um defeito muito grave. Não tem conserto. Quando não tem conserto, o ato é chamado de nulo. O ato nulo, ele não admite o fenômeno da convalidação. Não tem como consertar esse ato. Eu só consigo consertar os defeitos aqui, na forma e na competência. Aqui eu tenho um ato anulável, onde o defeito é mais simples, defeito sanável, que se chama aqui, defeito sanável. E neste caso do defeito ser sanável, se admite a convalidação. Só lembra do seguinte, para convalidar, eu tenho que ter foco. Eu só convalido se eu tiver foco. E o que é foco? Eu só convalido defeitos de forma e de competência, porque são defeitos mais simples, são defeitos sanáveis. Fechado até aí, fechamos atos administrativos, fechamos o bloco e no próximo nós voltamos com controle.